Olá, vamos para mais um vídeo do canal Renda na Mão. Hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto que, olha, tira o sono de muita gente. Dívidas. E mais importante, vamos ver como evitar aqueles erros clássicos que levam a gente para esse buraco. E olha, essa frase aí é a mais pura verdade. Eu falo isso por experiência própria, viu? Eu já estive naquele lugar onde parece que a gente trabalha o mês inteiro só para pagar conta, sem ver a cor do dinheiro. É uma sensação horrível, sabe? De impotência, de estar correndo numa esteira sem nunca sair do lugar. Essa é uma história bem conhecida, né? O salário até aumenta um pouquinho, mas parece que as contas aumentam junto na mesma velocidade. É aquele famoso ditado: quanto mais se ganha, mais se gasta. E isso acontece porque o problema, na maioria das vezes, não é o quanto de dinheiro entra, mas sim como ele vai embora. O lance é que a gente precisa quebrar esse ciclo. Então, para a gente organizar nosso papo, vamos passar por esses pontos aqui. A gente vai identificar os erros mais comuns, um por um, e lá no final eu vou mostrar o caminho da virada, o que eu fiz para sair dessa e finalmente conquistar um pouco de tranquilidade financeira. Vamos nessa! Ok, vamos começar com o primeiro e, na minha opinião, um dos maiores vilões da nossa saúde financeira. É aquela vontade, sabe, de mostrar para os outros que a vida tá boa, que as coisas vão bem, mesmo que por dentro a situação esteja um verdadeiro caos. É a armadilha da comparação pura e simples. E essa história do celular aconteceu comigo. A pressão social é uma coisa muito forte. A gente vê todo mundo com o aparelho do ano, com um carro novo, e começa a pensar que precisa daquilo também para ser aceito, para parecer uma pessoa de sucesso. Mas a verdade é que o status que aquele celular me deu não pagava a fatura do cartão no fim do mês. Aquele arrependimento me ensinou uma lição, e que lição valiosa. Então, a dica prática que mudou meu jogo foi essa aqui. Antes de qualquer compra um pouco maior, eu paro e me faço essa pergunta. É uma ferramenta super poderosa para a gente conseguir separar o que é necessidade de verdade do que é só vaidade. Na maioria das vezes, a gente descobre que o desejo vem mais da vontade de impressionar do que da necessidade em si. E a paz de não ter mais uma dívida, isso vai muito mais. Agora, vamos para o segundo erro, que é como um vazamento silencioso no nosso orçamento. A gente não percebe no dia a dia, mas ele vai minando o nosso dinheiro aos pouquinhos, até virar um rombo. São aqueles gastos que a gente nem lembra que fez, sabe? E olha que interessante o que este slide mostra. Esse número aí foi o susto que eu tomei, R$ 500. Eu jamais diria que gastava tanto com delivery num único mês. Parecia tão inofensivo, sabe? Só um lanchinho aqui, uma pizza ali, mas quando eu somei tudo, a ficha caiu. Nosso cérebro tende a minimizar esses valores pequenos, mas o extrato do banco, ele não mente. São esses ralos que levam o dinheiro embora sem a gente nem ver. A solução é bem simples, na verdade, mas exige disciplina. É preciso saber exatamente para onde cada centavo está indo. E não importa a ferramenta, viu? Pode ser um aplicativo, uma planilha, um caderninho. O que é crucial mesmo é criar o hábito de registrar tudo. Só assim dá para enxergar os vazamentos e tomar o controle da situação de volta. Ah, o impulso, a armadilha da gratificação imediata. A gente vê uma promoção com um cronômetro gigante na tela, o coração acelera, a mente grita, é uma oportunidade única. E quando a gente vê, já passou o cartão em 12 vezes. O marketing é mestre em criar essa sensação de urgência na gente. Essa da TV também foi uma lição bem dura. A alegria da compra durou pouquíssimo tempo, mas a dívida ficou lá por um ano inteiro. E o pior foi a sensação de desespero quando uma emergência de verdade apareceu e eu não tinha R$ 1 guardado. A TV na parede virou um lembrete constante daquela péssima decisão. O antídoto para o impulso é o planejamento. Se alguém deseja muito alguma coisa, pode transformar esse desejo numa meta. Criar uma lista, pesquisar o preço, definir um valor para guardar todo mês. Pode até demorar um pouco mais, mas a sensação de comprar algo à vista, com o próprio dinheiro e sem gerar dívida, é 1000 vezes melhor. É uma compra com orgulho, sabe? E não com ansiedade. Agora vamos juntar dois erros que muitas vezes andam de mãos dadas. De um lado, a busca perigosa por dinheiro rápido e fácil. E do outro, o hábito de não deixar sobrar absolutamente nada no fim do mês. São dois lados da mesma moeda, a moeda da instabilidade financeira.
A gente vive numa cultura que vende a ideia do sucesso da noite para o dia, e as apostas online surfam nessa onda, prometendo ganhos fáceis. A verdade é que a matemática por trás disso é cruel. A casa sempre ganha no longo prazo. Um amigo meu se afundou nisso. Ganhou um pouquinho no começo, se empolgou e depois perdeu muito, mas muito mais. É uma ilusão que só leva ao prejuízo, não tem jeito. O jeito inteligente de multiplicar o dinheiro não tem nada a ver com sorte, mas sim com conhecimento e paciência. Em vez de apostar, o caminho é estudar sobre investimentos. Começar pelo básico, pelo que é mais seguro, como o tesouro direto, por exemplo. A construção de patrimônio é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E aqui está o erro número 5, o complemento perfeito do anterior. Viver no limite, zerando a conta todo santo mês. Se o dinheiro entra, ele sai. Isso cria um ciclo de estresse constante, porque qualquer imprevisto, por menor que seja, como um pneu furado ou uma consulta médica, vira um desastre financeiro. Viver sem nenhuma margem de segurança é viver em alerta o tempo todo. Por isso, o conceito mais libertador que eu aprendi foi o da reserva de emergência. Ela é o porto seguro de qualquer pessoa. É aquele dinheiro que vai dar tranquilidade para dormir à noite, sabendo que se alguma coisa acontecer, existe um plano B, sem precisar pedir emprestado ou entrar no cheque especial. Ter uma reserva não é sobre ficar rico, é sobre ter paz. Bom, depois de olhar para todos esses erros, pode até parecer difícil, mas eu garanto dá para sair dessa. A virada de chave não acontece da noite para o dia, é claro, mas ela vem com a mudança de pequenos hábitos, que somados transformam a vida financeira de uma pessoa. Esse slide aqui resume bem a minha jornada. Eu saí de um estado de estresse e dívida constante para uma vida com mais controle e paz. A principal mudança foi na mentalidade. Eu passei a viver um degrau abaixo do que eu ganhava, a planejar em vez de reagir e a construir a minha segurança como uma reserva. E para complementar, é bom ficar de olho em outras armadilhas. O cartão de crédito usado como se fosse uma extensão do salário, sabe? Aqueles empréstimos pré-aprovados com juros altíssimos, a mania de se comparar com a vida dos outros nas redes sociais e a falta de objetivos claros para o dinheiro. Tudo isso puxa a gente de volta para o ciclo da dívida. E no final, a grande lição é esta aqui: a tranquilidade de saber que as contas estão pagas, que se tem uma reserva para imprevistos e que um futuro mais seguro está sendo construído. Essa sensação não tem preço. Nenhum celular, carro ou roupa de marca pode comprar essa paz de espírito. Então, fica esta reflexão para o final. Não precisa ser uma mudança radical. Pode ser baixar um aplicativo de controle, pode ser anotar o gasto do cafezinho de hoje ou separar os primeiros R$ 50 para reserva. O mais importante é dar o primeiro passo. Vale a pena pensar em qual será esse passo.